Vamos continuar a resolução dos exercícios iniciada na aula anterior. Número 7, calcule o valor de cada integral definida. Letra E, integral de 0 a 2 de raiz quadrada de 4x mais 1 dx. Vamos utilizar a primeira regra de integração e as duas propriedades que utilizamos nas resoluções das integrais anteriores. Também utilizaremos aqui a técnica de substituição de variáveis. Vamos substituir a expressão dentro do radical, 4x mais 1, por u. Então, o u vai ser 4x mais 1. Derivando essa expressão em relação a x, du dx vai ser a derivada de 4x é 4 e a derivada de 1 é 0. Passando o 4 para a esquerda e o dx para a direita, essa expressão se torna 1/4 de du é igual a dx. Substituindo u e du por essas expressões na integral, ela se torna 1/4 de raiz de u du. Podemos utilizar a primeira propriedade, que é passar a constante para fora da integral. Também podemos escrever a raiz na forma exponencial. Fazendo isso, ela fica 1/4 de integral de u elevado a meio du. Utilizando a regra de integração, vamos somar 1 ao expoente e dividir pelo resultado. Então, fica 1/4 vezes u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, que dá 1/4 vezes meio mais 1, dá 3 meios. Então, fica u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Divisão aí de fração, vou conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 1/4 vezes o inverso de 3 meios é 2/3, u elevado a 3 meios. Dá para cancelar o 2 com 4 aí. Então fica 1/6 e o u elevado a 3 meios é a mesma coisa de raiz quadrada de u elevado ao cubo. Que eu posso escrever a raiz quadrada de u ao cubo vai ser u raiz de u, né? 1/6 de u raiz de u. Retornando à variável original, ela se torna 1/6 vezes, no lugar do u, 4x mais 1, raiz quadrada de 4x mais 1, que eu vou integrar de 0 a 2. Que é igual a 1/6, quando x for 2, vai ficar 4 vezes 2 mais 1, raiz quadrada de 4 vezes 2 mais 1, menos, quando x for 0, 4 vezes 0 mais 1, raiz quadrada de 4 vezes 0 mais 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9, que é o mesmo resultado que vai ficar dentro do radical. Então, raiz de 9. Menos, 4 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1, e no radical também vai dar 1. Então, fica menos raiz de 1. Que dá 1/6 vezes. Raiz quadrada de 9 é 3, vezes 9 dá 27, menos raiz quadrada de 1, que é 1. Então, dá 26 sobre 6. Se a gente dividir por 2 ambos, o resultado é 13/3. Letra F, integral de menos 1 a 2 de x mais 1 ao quadrado dx. Podemos resolver essa integral de duas maneiras. Podemos resolver o produto notável e depois integrar, ou utilizar a substituição de variáveis. Vamos resolver das duas formas. Se resolvermos o produto notável, a integral se torna integral de menos 1 até 2, aí é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2x, mais o quadrado do segundo, mais 1, dx. Utilizando as duas propriedades mencionadas, ela se torna integral de menos 1 a 2 de x ao quadrado dx, né? Aí o 2 eu vou colocar do lado de fora, mais 2, integral de menos 1 a 2 de x dx, mais a integral de menos 1 a 2 de dx. Resolvendo cada uma delas, a integral de x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, mais 2 vezes a integral de x ao quadrado sobre 2, mais a integral de dx, que é x. Que dá x ao cubo sobre 3, o 2 eu posso cancelar, então mais x ao quadrado mais x, que eu vou integrar de menos 1 até 2. Quando x for igual a 2, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado mais 2, menos quando o x for igual a menos 1, que é menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado menos 1. 2 ao cubo é 8, então fica 8/3, 2 ao quadrado é 4 mais 2, menos. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Então fica menos 1/3, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1,
menos 1. Então dá 8 terços, 4 mais 2 dá 6, mais 6. O sinal negativo vai trocar o sinal de tudo lá dentro. O menos 1 terço vai ficar mais 1 terço e mais 1 menos 1 dá 0. Então eles somem. Se a gente somar 8 terços mais 1 terço dá 9 terços mais 6. 9 dividido por 3 dá 3, então fica 3 mais 6 que dá 9. Então, utilizando esse método, deu 9. Agora vamos resolver a integral usando substituição de variáveis. Vamos chamar a expressão dentro dos parênteses de u. Então, u é x mais 1. Derivando em relação a x, du dx vai ser a derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0. Então, a gente conclui que o du é igual ao dx. Substituindo na integral, ela se torna integral de u ao quadrado du, que é u ao cubo sobre 3. Voltando à variável original, vai ficar x mais 1 ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de menos 1 até 2. Quando x for 2, vai ficar 2 mais 1 elevado ao cubo sobre 3, menos, quando x for menos 1, vai ficar menos 1 mais 1 elevado ao cubo sobre 3. 2 mais 1 dá 3, elevado a 3 dá 27 sobre 3, e o outro termo dá 0, né? Menos 1 mais 1 dá 0. 27 dividido por 3 dá 9, que é o mesmo resultado obtido utilizando o método anterior. Letra G. Integral de 2a até 3a de x dx sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado ao quadrado. Podemos resolver a integral por substituição de variáveis. Vamos chamar u a expressão que aparece dentro dos parênteses. Então, u vai ser x ao quadrado mais a ao quadrado. Lembrando que o a é uma constante. Derivando em relação a x, fica du dx vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de a ao quadrado é 0, porque é uma constante. Passando o fator 2 para a esquerda e o dx para a direita, fica 1 sobre 2 vezes du é igual a x dx. Observe que o x dx aparece lá na integral, que podemos substituir por 1 sobre 2 du. Se a gente fizer essa substituição, vai ficar a integral de 1 sobre 2 du, né, que é o x dx, sobre u ao quadrado. Podemos passar a constante para fora da integral e a potência que aparece no denominador para o numerador, tocando o sinal do expoente, e ela se torna meio da integral de u elevado a menos 2 du. Aplicando a regra de integração, vai ficar meio vezes u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que é igual a meio vezes menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, em cima vai ficar u elevado a menos 1. E embaixo eu vou ter menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, o resultado vai ser menos u elevado a menos 1. Fazendo essa multiplicação vai dar negativo. E o u elevado a menos 1 eu vou passar para baixo. O resultado vai ser menos 1 sobre 2u. Voltando para a variável x, fica menos 1 sobre 2 vezes x ao quadrado mais a ao quadrado, que eu vou integrar de 2a até 3a. Então, vai ficar, quando o x for 3a, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 3a ao quadrado mais a ao quadrado, menos, quando o x for igual a 2a, menos 1 sobre 2 vezes 2a ao quadrado mais a ao quadrado. Que fica menos 1 sobre 2 vezes 3a ao quadrado dá 9a ao quadrado mais a ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes, quando 2a ao quadrado dá 4a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, fica menos 1 sobre 9a ao quadrado mais a ao quadrado dá 10a ao quadrado vezes 2, 20a ao quadrado menos 1 sobre 2a ao quadrado mais, ou melhor, 4a ao quadrado mais a ao quadrado dá 5a ao quadrado vezes 2 dá 10a ao quadrado. Então, fica menos 1 sobre 20a ao quadrado e o menos vai trocar o sinal, vai ficar mais 1 sobre 10a ao quadrado. A gente pode colocar 1 sobre 10a ao quadrado em evidência, que vai multiplicar menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá meio. Então, fica 1 sobre a ao quadrado vezes meio. Então, o resultado é 1 sobre 20a ao quadrado. Na próxima aula, continuamos a resolução dos exercícios.